Será que você e eu somos pessoas de fé, de confiança? Confiamos verdadeiramente em Deus? Eu hoje passei a pensar nesse assunto porque me deparei com uns versículos lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, que diz assim, ó, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Essa mulher samaritana aqui, ela sempre me traz lições preciosíssimas e no dia de hoje não foi diferente. A primeira coisa que eu aprendo nessa leitura que fizemos aqui no versículo de número 10 é que eu não conheço todas as coisas. Existe um limite para as coisas que eu conheço. E às vezes eu posso não estar conhecendo a totalidade da vontade de Deus, então eu preciso ter humildade e a minha mente aberta. Né? Talvez você pense, não, isso não é bíblico. Mas note que os evangelhos nos mostram dois discípulos caminhando a caminho de Emaús após a crucificação, e Jesus Cristo ressurreto se apresenta a eles, passa o dia pregando para eles, explicando as coisas da Bíblia para eles. E eles foram descobrir que era Jesus só lá no final do dia, à noite, quando Jesus partiu o pão e sumiu. Então, às vezes, nos falta um pouquinho de humildade para entender que não sabemos tudo, que precisamos aprender um pouquinho mais e que Deus vai colocar pessoas e situações na nossa vida para que a gente cresça. E nós precisamos aproveitar estas situações e aproveitar essas bênçãos de pessoas que passam na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo é que o ser humano tem uma tendência de, além de não crer, dar ideias para Deus ou colocar o seu raciocínio acima do raciocínio de Deus. Jesus Cristo disse para essa mulher que ele tinha água viva. Ela entendeu isso como se fosse um olho de água, uma fonte, algo diferente de poço, mas que tivesse uma água normal, uma água que mataria a sua sede física. E Jesus Cristo estava se referindo à salvação da sua alma. Então veja que as percepções são bem diferentes. Né? Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, vai nos falar: não vos conformeis com este mundo, né, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, dito isso, eu preciso dizer para você que às vezes a gente precisa ser um pouquinho humilde e entender que não sabemos tudo ainda. Deus está num processo de nos moldar e Deus não faz isso de uma hora para outra. Ele vai nos moldando com o passar do tempo. Esse tempo é diferente para as pessoas. Veja-se bem que Pedro passou 3 anos aprendendo com Cristo, tendo aulas com o mestre, e lá no Getsemane foi cortar a orelha de um soldado. Ele ainda estava com uma faca, né, que poderia ter abandonado já há muito tempo. Depois do dia de Pentecostes, você não vê mais Pedro com faca nem cortando a orelha de ninguém, porque Deus estava aperfeiçoando Pedro. Assim é comigo e com você também. Deus vai nos aperfeiçoar. A segunda lição que eu aprendo é que eu não posso achar que eu sei mais do que Deus. Então, eu preciso apenas confiar naquilo que Ele me fala. A gente vê isso, que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que Deus é poderoso. Falamos muito isso, falamos Deus é fiel. Mas nos momentos das dificuldades é o momento que nós mais damos opinião a Deus ou nos distanciamos da sua vontade porque achamos que sabemos mais do que Ele. E que isso possa não acontecer com a gente. Né? Eu sempre lembro daquela passagem quando os discípulos estavam no Mar da Galileia e o temporal fechou lá e aqueles homens acharam que iam morrer.
E alguém vai lá, corre, chama Jesus e diz: Mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus repreendeu a pouca fé daqueles homens, não porque eles não repreenderam o mar, não tiveram ousadia. Jesus os repreendeu porque Jesus havia dito que era para eles passar para o outro lado. Eles deveriam crer nas palavras de Cristo e deveriam crer que Cristo estava ali e estava com o controle de toda a situação. Mas a falta de fé os fez achar que eles sabiam mais do que o Mestre. Que essa falta de fé não venha nos prejudicar, mas que possamos crer nas promessas de Deus. E a Bíblia é cheia de promessas. Nós temos a promessa do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do nosso passado ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Nós temos a promessa da presença do Espírito Santo em nossas vidas em João 14, como Paracleto, aquele que foi chamado ao lado para ajudar. Que você nunca perca essas promessas de vista, indiferente das situações, indiferente de como você está no dia de hoje. Apenas creia que Deus fará o melhor, se você crer nele. E a Bíblia diz, e é muito clara, dizendo que o justo, ele viverá da fé. O Senhor te abençoe.